Graça e paz a todos. No livro de Ezequiel, capítulo 33, fala sobre a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, para vigiá-la, e ele vir a espada vindo, o sentinela está vendo a espada vir, contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Então, nós proclamamos o Evangelho. Aqui no canal Prisioneiros em Cristo, nós sempre falamos sobre o que está na Bíblia, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Não existe uma exceção se caso ela for agredida, se caso houver um adultério. Isso serve para o homem também, tá? É tanto de um homem quanto para a mulher. Se houver um abandono, aí você pode se divorciar e casar com outro. Não existe isso na Bíblia, meus amados. Está vivo, se você contrair casamento depois de divórcio com a outra pessoa, independente do que tenha acontecido, você estará em adultério com outra pessoa. Tá? Então, existe advertência bíblica quanto a isso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Lucas 16, 18, Marcos, Mateus 19, 9, onde ali existe uma exceção para quem está se deitando como se fosse marido e mulher. Então, existe Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, Jeremias 3, a Bíblia toda fala sobre isso. O livro de Oséias, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, meus amados, não tem desculpa. A sentinela é a palavra do Senhor. Então, nós não podemos nos acovardar. Nós temos que proclamar o Evangelho, assim como fez Esdras, quando ele soube que aqueles sacerdotes, levitas, o povo de Deus ali, tinham contraído casamento com povos lá da Babilônia, povos estranhos, onde eles estavam adquirindo outros deuses além do Deus de Israel, povos mistos. Então o que o sacerdote e escriba Esdras falou? Ele se rasgou porque ele estava colocando o sacerdócio em dia, junto com Neemias, levantando o muro, enquanto o Esdras estava colocando o sacerdócio em dia. Mas aquelas pessoas não estavam preparadas para poder ministrar a palavra de Deus, porque eles estavam em suas práticas pecaminosas. Eles estavam fazendo aquilo que não é de acordo com a vontade do Senhor. O que o sacerdote falou? Se divorcie dessas mulheres estrangeiras. Mulheres, se divorciem desses homens estrangeiros. Porque não era de acordo com a vontade do Senhor. Então, a advertência está aí. Advertência aí. Assim como em Esdras, capítulo 10, existiram alguns, bem poucos, mas que não aceitaram a repreensão de Esdras. Assim como em nós, existem pessoas que a gente fala sobre isso, não, o pastor da minha igreja, o teólogo da minha igreja, o homem que tem milhões de inscritos no canal da internet fala que pode, no caso de abandono, em caso de adultério. Então vocês estão dando ouvidos ao que os homens estão dizendo, não o que a palavra do Senhor está dizendo. Esse tem que ser o sentinela. Você não pode se acovardar com medo de ser achacoalhado, com medo de ser não perder inscritos, com medo de perder membros da tua igreja. Não, você tem que falar a verdade, meus amados. Você tem que agradar a Deus e não aos homens. E continua assim, ó. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, não advertir, né? Não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Então, vocês estão vendo. Vocês creem que o casamento até que a morte separe, porque a palavra diz isso, tá? Independente do que esses homens possam estar dizendo. Vocês creem que nós só podemos nos casar depois com uma outra pessoa somente se o cônjuge vier a falecer, o primeiro cônjuge.
Ah, mas houve abandono. Ah, você pegou ele no adultério. Vocês podem até se apartar por algum tempo. Joelho no chão, oração para que Deus envie a ele o Espírito Santo para que ele venha se arrepender. É o papel do cristão. Então, mas vocês estão vendo as pessoas proclamarem o evangelho mentiroso, estão se acovardando, estão com medo de serem perder dizimista, aí estão deixando o quê? Porque as pessoas que ficam no nosso meio continuam no seu segundo casamento. Não vou falar não, porque eu posso destruir uma família. Destruir que família, meus amados? Ela já está destruída. Vocês estão com medo de falar a verdade? Que um segundo casamento que está levando para o inferno, tanto o marido quanto a mulher, ambos estão levando ao inferno, além de estar levando essa segunda família ao inferno, está levando também os filhos. Por quê? Porque eles estão tendo testemunho que os pais deles são divorciados e que isso é certo aos olhos do Senhor. Então, vocês não podem fazer vistas grossas, como a gente diz. Vocês têm que advertir. Mas vocês não vão advertir, o que acontece? Eles vão morrer na sua iniquidade. Mas Deus falou que vocês vão ser responsáveis pela morte deles. E para finalizar, vamos lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 17, diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram consequências do seu pecado. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.